Prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar? Dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, né? Ali a história de Paulo, nós já estamos terminando o livro. Semana passada foi feriado, por isso nós pulamos a semana passada e hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo. Seja muito bem-vindo. Para você que ainda não acompanha o Projeto Orais Sem Cessar, eu vou te convidar a conhecer as orações da palavra, as orações dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e vir conhecer também os estudos, né? A escola bíblica no site www.projetoraissemcessar.com ou nas nossas redes sociais como Facebook e Instagram. Eu quero, de novo, hoje, agradecer e lembrar do livro do Projeto Orais Sem Cessar, As 7 Igrejas do Apocalipse, qual delas é você? Como eu já falei, o livro é um estudo sobre o comportamento humano baseado nas características das igrejas do Apocalipse bíblico. O livro está disponível no site da Amazon, o e-book, e para quem quer adquirir o livro físico, é só enviar uma mensagem através do site do Projeto Orais Sem Cessar. E para quem acompanha o projeto em outro país, o livro físico também já está disponível no site da Amazon. Bem, na semana passada, nós vimos, né, na semana retrasada, aliás, a gente estava falando de Paulo, né, o prisioneiro do Senhor. Nós abordamos, né, ali Paulo sendo preso, sendo arguido ali por Festo. E hoje nós vamos continuar a prisão de Paulo, mas agora falando Paulo perante Félix, né, e Festo. Bem, conforme nós bem temos estudado, né, Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, então ele se sai bem em suas prisões, ele tem a palavra, a resposta na ponta da língua, né? Na última aula a gente viu ali Félix adiando o julgamento até que o comandante Lisias, vocês devem lembrar, se não, vá lá no site do projeto, dê uma lida, relida, né? Paulo precisou ser tirado ali do templo, ali do Sinédrio, né, perante o Sinédrio ali na sinagoga, na hora que começou a discussão, porque os judeus se levantaram contra ele. Então, o comandante Lisias, né, desceu de Jerusalém, precisava descer de Jerusalém para dar o seu depoimento ali em Cesareia. Porque, como a gente viu lá nos capítulos anteriores também do livro de Atos, Paulo falava uma coisa e seus opositores falavam outra, né? Eles estavam tentando levantar falso testemunho contra Paulo, inclusive sobre a lei romana para tentar acusá-lo, e Paulo ali falou, né, inclusive ele levantou essa questão ali diante de fariseus e saduceus a respeito da ressurreição, para criar até um impasse entre eles ali, e ele saiu daquela confusão. E apesar de Félix já estar convencido, né, de que Paulo não tinha culpa de crime nenhum, que ele estivesse ali sendo acusado, né, no seu tribunal, ele era responsável ali, né, no seu tribunal. E segundo a gente lê ali no capítulo 24, também verso 24, Félix era casado com uma judia. E está escrito assim: passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua esposa, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. É por isso, né, que Félix tinha algum conhecimento ali do caminho, porque ele próprio já estivera ali na Judéia, e seria, como dizer, suficiente para reconhecer que a prisão de Paulo se tratava ali do movimento cristão que estava sendo levantado pelos judeus. Mas nem por isso, né, Félix agiu como se esperava, né? Como se espera, o costume daqueles que estão no poder. Tentou levar vantagem sobre Paulo, né? Esperando que recebesse, inclusive, algum dinheiro, né, por parte de Paulo para soltá-lo. Apesar de que ele temia, sim, né, os judeus,
mas o espírito que habita, né, naquele que está no poder faz com que essa pessoa se deixe corromper. Esse espírito nunca falha. Conforme está escrito lá no verso 26, esperando também, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Né? Então, Paulo ali estava tentando, a palavra certa é esta, extorquir Paulo. O interesse de Félix por Paulo ali, essa curiosidade, foi demonstrada quando ele pediu, né, uma apresentação particular da sua mensagem. E Paulo disse, né, acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. Ficou Félix ali meio que amedrontado e disse, tá bom, por agora pode se retirar e quando tiver livre, quando tiver um tempinho, eu te chamo de novo. E sempre, claro que possível, ele mandava chamar Paulo esperando ali um suborno. Nada mudou, digamos assim, né? A gente está falando de uma história lá perto dos anos 2060, 70. E até hoje a ação, a prática é a mesma. Como ele não recebeu nada de Paulo, né? Ele mandou que Paulo fosse recolhido à prisão. E segundo Lucas descreve ali, né, no livro de Atos, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar, né, o apoio aos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, na verdade, ele queria era assegurar seu apoio popular, como faz todo e qualquer político. Félix deixou Paulo preso para evitar que os judeus, né, dessem queixa contra ele próprio, Festo, né? E Félix. E quando seu mandato chegou ao fim, Félix fez seu relatório para o governo central de Roma. Então, Paulo precisou ir perante Festo. Festo, claro, também como um bom político, desejou agradar os judeus e no início da sua gestão quis saber se Paulo preferiria, né, ser julgado em Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo, como a gente começou a falar, tem falado em todas as aulas, ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo de Deus e preferiu prevalecer-se, né, do seu privilégio de cidadão romano, apelando ao tribunal onde já estava sendo julgado. E claro, ele apelou por César. Porque a gente sabe, lendo na palavra, de novo, eles iam tentar, né, qualquer movimento que fizesse com ele, que ele precisasse pegar a estrada, eles iam tentar matá-lo. Está escrito assim, tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam pedindo, como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, desçam, né, comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acuse-o lá, né, para que Paulo precisasse pegar a estrada. E não se demorando entre eles mais do que 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, né, Paulo, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo, claro, que era guiado pelo Espírito Santo, disse: eu estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer.
Se, pelo contrário, não são verdadeiras coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Festo, então, vai ter. Ele era novo ali, né? Como a gente viu, sai Festo, entra Festo. Ele precisa expor ali para Agripa, o rei Agripa, conforme a gente vai ler a partir dos capítulos 25 e 26, esse caso de Paulo. No capítulo 25, se inicia da seguinte forma: passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. A província de Festo pertencia ali ao reino de Herodes, o Agripa II, filho de Herodes, que foi falado, a gente estudou isso lá no capítulo 12 do livro de Atos, cuja capital era Cesareia de Filipe. Agripa e Berenice foram a salvação de Festo, pois ele precisava enviar Paulo à corte imperial em Roma, e ele precisaria de um bom argumento para tal, ele precisava redigir ali uma carta explicando o que estava acontecendo. Conforme ele mesmo, né, afirma nos versos 26 e 27, contudo a respeito dele nada tenho de positivo que escreva ao soberano, ao imperador, ele estava se referindo. Por isso eu trouxe a vossa presença e mormemente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. E Agripa, o rei Agripa, ele era especialista nas questões da religião dos judeus. Festo precisava fundamentar, né, no documento, ali na carta, que seria entregue ao imperador, a acusação do Sinédrio contra Paulo e, portanto, recorreu ali a Agripa, pois a questão fundamental girava em torno do que Paulo falava de um certo morto chamado Jesus, a quem Paulo afirmava estar vivo. Com isso, Agripa também ficou interessado e se manifestou o desejo de ver Paulo. No dia seguinte, Festo, Agripa e Berenice apresentaram-se em grande pompa, segundo está escrita a palavra. E tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, ou seja, os ricos, os poderosos, né, os manda-chuvas, vamos chamar assim, Paulo foi trazido por ordem de Festo e, na presença de todos, apresentou a Agripa. E a Agripa lhe deu permissão para expor o que ocorria. Agripa deu a Paulo o direito de fala, né, de se defender. Começa, inclusive, ali no capítulo 26 o seguinte: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormemente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Versado é uma palavra que se usa para especialista. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Paulo então aproveitou ali a oportunidade para dar testemunho, né, àquele grupo de pessoas importantes, como eu falei, né, aos ricos ali da cidade, os poderosos, vamos chamar assim. Então, no meio ali daquelas pessoas importantes, né, Paulo aproveitou para dar testemunho, né, àquele grupo, falando da manifestação do poder de Deus em sua vida, que é uma verdadeira profissão da sua fé, né? Depois das palavras de gratidão a Agripa, Paulo destacou os pontos de maior relevância em sua vida, em seu ministério, o judaísmo completo, né, que ele explicou que era fariseu, enfim, da sua conversão, explicando que só aconteceu por intervenção divina no caminho de Damasco. Ele fala ali bem minuciosamente, conta todo o caso, compensa ler os capítulos 25 e 26 para entender. Explicou ainda que o seu ministério foi designado para judeus e gentios e foi a obediência da vontade de Deus que o levou à prisão. E para terminar, né, disse que Jesus era a luz para o povo, tanto judeu
os gentios. Então, nesse momento, inclusive, Paulo é interrompido por Festo, né? Paulo chegou a ficar ali entusiasmado em seu discurso. Claro, Paulo era um bom orador, conhecedor das leis e ainda tinha um contato íntimo com o Espírito Santo, então ele sabia muito bem do Evangelho, era uma pessoa culta, sabia falar bem, ele estava ali no meio de pessoas importantes, pessoas cultas, pessoas letradas, estudadas, enfim. Então, esse discurso para Festo, que era um oficial romano, ignorante nas escrituras, porque ele não conhecia nada da lei, né, dos judeus, um discurso onde Paulo começa a descrever sobre visão, revelação, ressurreição, pareceu demais, né, para Festo, tanto é que Festo interrompeu a Paulo dizendo: estás louco, Paulo, né, as muitas letras, né, o seu muito conhecimento, o seu muito estudo tá te fazendo delirar. Mas claro, Paulo, né, como a gente sabe, confiante ali do seu discurso, se dirigiu ao rei Agripa, né, tirou o foco ali de Festo e se dirigiu ao rei Agripa, porque Agripa, como a gente já falou agora, há pouco tempo atrás, ele sabia, né, dos costumes, ele tinha conhecimento do judaísmo e sabia, né, Paulo sabia que ele não ia receber essa compreensão de Festo, mas Agripa era profundo conhecedor, né, como a gente sabe, do judaísmo, e estava ali atento às palavras de Paulo. E Paulo aproveitou e indagou o rei Agripa: acreditas, ó rei, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa ainda se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. E com isso, né, aliviando a eloquência, os bons modos, o mover do espírito, claro, na vida de Paulo, né, a gente não pode deixar de destacar que isso foi um movimento do Senhor, e era ali através do Espírito, em Espírito, que Paulo falava todas aquelas coisas, apesar dele ser um homem culto, a inteligência e o mover ali vinha do Senhor. Agripa, então, decide libertar Paulo. Está escrito, nos últimos versículos ali do capítulo 26, fala: a essa altura levantou o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito, passivo de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Eu cheguei até a dar uma pesquisada e vi no estudo, não se sabe se ao certo, se naquela época a lei romana determinava mesmo que uma vez feita essa apelação para César, o processo devia continuar, ou se Festo e o rei ali estavam simplesmente se escondendo atrás dessa desculpa para evitar ali problema com os judeus caso soltasse Paulo. Pura politicagem, pode ser. Como eu disse, a gente está terminando o livro, né? E para a próxima aula, então, Paulo vai estar viajando ali para Roma, né? Vai estar viajando para a Itália, sendo enviado à Itália. E aí tem a história que todo mundo já deve ter ouvido, pregações ali do naufrágio, né? Dos perigos da viagem. E eu acho que a gente deve ter mais 2 aulas a respeito ainda do livro de Atos. Vamos entrar bem minuciosamente nessa viagem de Paulo ali a Roma e sobre o perigo ali, o que acontece na viagem, e a gente está terminando o livro de Atos. Por isso eu quero te pedir para ir lá no site do Projeto Orais Sem Cessar, rever todo o estudo. Leia também a escola bíblica dos evangelhos, né? Eu deixo o estudo sempre por escrito na página lá do Projeto Orais Sem Cessar. Bem, por hoje é só. Quero te agradecer por estar aqui comigo e te dizer: acompanha as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar. Até lá!